O jornal New York Times trouxe que Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na embaixada da Hungria. Professor, qual a sua análise sobre essa reportagem e esse fato? Bom, primeiro, os nossos queridos telespectadores podem estar se perguntando o que um assunto brasileiro, entre aspas, nacional, está fazendo no nosso programa brasileiro. Isso está na primeira página de todos os portais dos principais jornais do mundo. Por quê? Porque isso tem implicações geopolíticas. Aí mostra claramente que ele teve uma tentativa de sair do país. Ao entrar em uma embaixada de outro país, o território das embaixadas são territórios dos outros países, são invioláveis. Ele não foi visitar a embaixada, porque ele poderia visitar, voltar para casa. Ele dormiu lá 2 noites. As imagens são estarrecedoras. Ele levou mochila, roupa de cama, travesseiro. Na primeira manhã levaram cafeteira, porque ninguém toma café lá. Então, ele tinha tomado a decisão de se pedir asilo político na embaixada da Hungria. Então, por que ele escolhe a embaixada da Hungria? A Hungria, dos 27 membros da União Europeia, é o país governado pelo presidente lá, Orbán. Eu não sei se é presidente ou primeiro-ministro. Ele manda lá na Hungria desde 2010, 14 anos, e ele é um homem de extrema-direita. Agora, do ponto de vista geopolítico, no conflito na Ucrânia, ele se colocou ao lado da Rússia contra os Estados Unidos, a União Europeia, né? É contra mandar dinheiro para comprar armas, etc. Bom, mas aí não está em jogo isso. O que está em jogo é quando o Bolsonaro visitou a Hungria, no ano da eleição que ele perdeu, 2022, logo no começo, ele visitou poucos países, ele não tinha relação. O que ele visitou em 4 anos, Lula já visitou no primeiro, em número de países visitados, né? Não trazia nada para o Brasil, mas quando ele foi para a Hungria, ninguém sabe o motivo da viagem, porque nós não temos nada com a Hungria, comércio, imigração quase zero, etc. O Orbán declarou: vou fazer campanha para o Bolsonaro ganhar em 2022. Quebrou a cara, né? Então, como nós estamos dizendo sempre, Trump, Bolsonaro, Milei, Netanyahu é um quarteto que expressa a cara da direita fascista internacional. O Orbán é tão pequeno que não cabe, ele não é um quinto mais famoso, porque ele é muito pequeno, é nada. Mas fica aí, essa é uma matéria que mexe com a geopolítica, porque ele está para ser preso no Brasil e mostra um enfraquecimento da extrema-direita com a prisão dele, né? Vamos aguardar, o Moraes deu 2 dias para ele explicar o porquê que ele dormiu fora de casa 2 noites, né? E aí vamos ver a reação. Muita gente pedindo a prisão preventiva, né? Vamos aguardar, Thalita. Posso fazer uma pergunta? Eu queria uma avaliação sua sobre o fato ter saído no New York Times, porque eu já vi algumas leituras que dão conta de que a espionagem americana ativa teria acesso a essas imagens e, portanto, o New York Times publicou. E que seria um recado, talvez, para a própria Hungria, dos Estados Unidos, enfim. Como você vê o fato de um jornal americano ter noticiado isso? A primeira pergunta é: como é que foram obtidas essas imagens das câmaras de segurança interna da embaixada? Bom, tem 2 possibilidades do New York Times obter. Um é o responsável pela segurança da embaixada, ser amigo de algum repórter, dar um chip, ter um furo só para você. Isso é sempre possível, mas eu acho quase impossível de ter acontecido. A segunda possibilidade é tudo que você armazena hoje em dia, você pensa que está no seu computador, está tudo na nuvem. Lá é o backup, fica o que chama de nuvem, é um servidor que ninguém sabe onde fica, às vezes em alto mar, em um grande navio, para evitar qualquer acidente, né? Evitar qualquer ataque, ninguém sabe onde estão esses grandes servidores. E aí a possibilidade de alguém da espionagem dos Estados Unidos ter entrado, ficado sabendo que ele dormiu lá, entrado nessa nuvem,
feito uma cópia e entregue para o New York Times. Todo mundo sabe nos Estados Unidos que New York Times é democrata e o Washington Post é republicano. Então, a segunda hipótese eu acho mais viável. De fato, alguma coisa da espionagem do governo do democrata Biden facilitou a vida, não é, do jornal New York Times, um furo impressionante, nunca tinha visto isso, mas, na verdade, um furo que complica a vida de um dos 4 grandes fascistas, que é o principal apoiador de Trump aqui no Brasil. A prisão de Bolsonaro vai enfraquecer o Trump nos Estados Unidos. Então, eu não elimino a possibilidade de ter um dedo do governo Biden nesse esquema todo aí, né?